E aí, qual é o erro mais caro que pode acontecer num projeto de software? Muita gente pensa que é um bug no código ou talvez um servidor que cai. Mas não. O erro mais caro acontece bem antes, lá no comecinho, na engenharia de requisitos. É exatamente aqui que os projetos são basicamente definidos para o sucesso ou condenados ao fracasso. Bora entender o porquê? Essa frase, olha, ela resume tudo de uma forma perfeita. Um erro na fase de requisitos não é só um desvio de rota. Não, é como construir a fundação de um prédio no lugar errado. Sabe, não importa se o código é maravilhoso, se os testes são super rigorosos, se o sistema não resolve o problema certo, todo o esforço é, literalmente, dinheiro jogado no lixo. E claro, para evitar esse erro caríssimo, existe toda uma disciplina dedicada a acertar em cheio logo de cara. É aqui que entra a tal da engenharia de requisitos. Pensa nela como uma abordagem sistemática para garantir que a gente está construindo a coisa certa. Então, o ponto central é este. Não é só uma conversinha informal sobre o que o sistema devia fazer. É um processo sério, rigoroso. Pensa comigo em cada etapa. Extrair é investigar. Esse é um detetive da informação. Analisar é pegar tudo isso e dar um sentido. Documentar é registrar de um jeito que todo mundo entenda. E validar, bom, essa é a prova final. É confirmar com quem vai usar o sistema se é aquilo mesmo. Tá, mas como é que esse processo funciona na prática? A boa notícia é que a gente não precisa reinventar a roda. Um dos grandes nomes da engenharia de software, o Ian Somerville, propôs um framework clássico de 4 passos. Para ficar bem fácil de entender, vamos imaginar que a gente está criando um sistema como o Pix do zero. Vamos aplicar isso ao nosso exemplo do Pix. Primeiro, a viabilidade. Será que o Pix vale a pena? A gente tem a tecnologia, o orçamento para isso? Se a resposta for sim, a gente avança para a elicitação. É aqui que a gente conversa com bancos, clientes, lojistas para descobrir o que eles precisam de verdade. Chaves, pagamento instantâneo. Com tudo isso em mãos, vem a especificação. A gente cria um documento super detalhado e, por fim, a validação, que é a hora da verdade. A gente mostra o documento e pergunta: pessoal, é exatamente isso aqui que vocês queriam? Beleza, processo entendido. Agora a gente precisa mergulhar no tipo de informação que a gente coleta. E aqui, gente, está o ponto que, sem a menor dúvida, mais cai em prova. A diferença entre requisitos funcionais e não funcionais. Sério, dominar isso é essencial para garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença. Essa tabela aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante. Pensa assim: requisitos funcionais são os verbos, as ações. Eles descrevem o que o sistema faz. Cadastrar uma chave Pix é uma ação, certo? Já os não funcionais são os adjetivos, as qualidades. Eles descrevem como o sistema faz as coisas. Concluir a transação em 2 segundos não é uma ação, é uma qualidade, um atributo de desempenho. Olha só mais alguns exemplos de requisitos funcionais. Calcular o saldo, cadastrar uma chave, emitir um comprovante. Perceba que todos eles descrevem uma função, um serviço que o sistema oferece. A dica de ouro é a seguinte: se a gente tirar um desses requisitos, o sistema simplesmente perde uma capacidade essencial. Ele deixa de fazer algo que deveria ser útil. Agora vamos para os não funcionais. Pensa em desempenho, segurança, disponibilidade. Eles não definem o que o sistema faz, mas sim as condições e as qualidades da operação dele. A dica aqui é o contrário. Se a gente remover um requisito não funcional, o sistema ainda funciona. Ele ainda vai transferir o dinheiro, mas ele pode ficar perigosamente lento, vulnerável ou simplesmente instável. Certo? Um teste rápido para a gente fixar a ideia. O sistema deve suportar 1 milhão de usuários simultâneos. Isso descreve o que o sistema faz ou como ele faz. Pensa um pouco. A qualidade que está sendo exigida aqui é a escalabilidade, uma restrição de operação. Então, é um requisito não funcional. Essa é uma pergunta clássica de concurso, viu? Fica de olho. E além dessas perguntas mais diretas, as bancas, principalmente a Sesgran Rio, adoram criar cenários bem complexos para testar a aplicação desses conceitos. Não adianta só decorar, tem que entender como tudo isso se comporta no mundo real. Esse aqui é um cenário clássico de prova. Um projeto super inovador, o cliente tem uma ideia, mas os detalhes são meio vagos, mudam toda hora. E aí, o que fazer? Forçar o cliente a assinar um contrato fixo? Começar a programar e torcer pelo melhor? Não. Existe uma técnica específica para lidar com isso. E a resposta é prototipação. Quando as palavras não dão conta, uma imagem, um modelo interativo vale mais que 1000 reuniões. Um protótipo, mesmo que seja um desenho simples da tela, torna a ideia concreta. O cliente pode ver, tocar, interagir e falar: é isso ou não, vamos mudar isso aqui.
Isso ajuda a estabilizar os requisitos e reduz drasticamente o risco de construir a coisa errada. A pegadinha aqui é que as questões de concurso, muitas vezes, colocam a prototipação como a solução para a fraqueza do modelo cascata. O cascata, como o nome sugere, exige que os requisitos sejam definidos e, esculpidos em pedra logo no início. Para um cliente indeciso, isso é uma receita para o desastre, porque o custo de mudar qualquer coisa lá na frente é altíssimo. Além de saber quais requisitos levantar, é crucial saber quando parar de definir o que e começar a pensar no como. Isso nos leva para outra área meio cinzenta que as bancas amam explorar, a fronteira entre a análise de requisitos e o projeto. A distinção é simples, mas é muito poderosa. A análise foca no problema. A pergunta-chave é o que o negócio precisa. Já o projeto foca na solução. A pergunta muda para como a gente vai construir isso tecnicamente. Ou seja, a análise vive no mundo do negócio, o projeto no mundo da tecnologia. Vamos testar isso na prática. Temos duas atividades aqui. A primeira é identificar a necessidade de armazenar dados de clientes. A segunda é definir que vamos usar o banco de dados Oracle 19c. Pensa bem, qual das duas é uma decisão de projeto, ou seja, uma decisão de como fazer? A resposta certa é a B, com certeza. Precisamos armazenar dados é uma necessidade do negócio, é o quê? Portanto, pertence à análise. Agora, a escolha de usar Oracle é uma decisão técnica de implementação, é o como. Para o cliente final, tanto faz se a Oracle, a SQL Server ou qualquer outro, contanto que os dados estejam seguros e acessíveis. Essa decisão é da equipe de tecnologia, lá na fase de projeto. Certo, então bora consolidar tudo com os pontos mais importantes. Anota aí para não esquecer. Funcionais definem o que o sistema faz. Não funcionais definem como ele faz, suas qualidades. O processo clássico tem 4 passos: viabilidade, elicitação, especificação e validação. Lembre-se sempre da fronteira. Análise foca no problema, o que, projeto foca na solução técnica, como. Se os requisitos estão meio confusos, a resposta é prototipação. E para fechar, cascata é para requisitos fixos, enquanto as metodologias ágeis são ideais para requisitos que mudam com o tempo. E para a gente terminar, uma reflexão que vai além da prova do concurso. Pensa num projeto real, seja no trabalho ou no estudo. Além das funcionalidades óbvias, qual qualidade, seja desempenho, segurança ou usabilidade, se não for bem atendida, faria o projeto inteiro fracassar? Identificar essa qualidade crítica é o que separa uma análise de requisitos superficial de uma que realmente constrói o sucesso. Pensa nisso.